Semana passada começamos uma nova alunação, uma lua nova em Leão. Agora entramos na segunda fase. A lua cresce, muda de signo e nos leva para Escorpião. E com ela também muda a pergunta. Tem fases da vida em que as mudanças chegam assim, quase antes da resposta. A gente percebe que tem alguma coisa que não se encaixa como antes, um jeito de trabalhar, uma relação, uma rotina, uma escolha que até fazia sentido, só que há um tempo atrás. E aí vem uma sensação estranha. Se isso já não combina comigo, do que eu gosto agora, hein? Quem eu quero ser? Nem sempre a gente tem uma resposta pronta, né? Existe um intervalo entre perceber que mudamos e conseguir entender quem estamos nos tornando. E é justamente este o território que nós vamos explorar nesta semana. Com a lua crescente em Escorpião, vamos adentrar simbolicamente a oitava casa astrológica, mas sem redução do seu valor para a gente falar só em perda, fim ou desapego. A gente quer olhar para aquilo que começa a nascer quando uma versão antiga de nós já não consegue seguir junto para a próxima etapa. No tarô Waite-Smith, quem vai nos acompanhar é o arcano 12, o pendurado, que trata justamente deste momento em que precisamos enxergar a vida, por um outro ângulo antes de seguir adiante. E no oráculo das lobas a gente recebe a carta das boas-vindas da donzela, uma carta inédita aqui no Ser Lunática, trazendo a coragem de arriscar, explorar e aprender enquanto o caminho ainda está sendo revelado. Porque para entrar nesse espaço entre quem a gente foi e quem estamos nos tornando, precisamos acessar uma parte nossa que não exige todas as respostas antes de começar. Quer saber que parte é essa? Claro, é a donzela. A lua crescente é a fase em que aquilo que nasceu como intenção na lua nova começa a pedir movimento. A gente ainda não viu o resultado completo, não está aí existindo com essa certeza, mas já existe sim um impulso. É uma fase de experimentação, tentativa, ajuste e descoberta. E é por isso que essa fase lunar conversa também com o arquétipo da donzela. E quando a gente fala em donzela aqui no TML, a gente não está falando de alguém com virgindade física, pureza sexual ou ausência de experiência. Essa associação entre o termo donzela e castidade pertence a uma construção patriarcal que reduziu o feminino ao controle do corpo, né? E a sexualidade das mulheres também controlada por eles. Então, aqui, quando a gente fala de donzela, a gente está falando aí daquela energia heróica, da heroína, que representa essa energia psíquica que é dinâmica, que está disponível para a gente em qualquer idade cronológica, qualquer fase da vida. Aquela parte da gente que ainda consegue se aproximar de algo com curiosidade. A parte que pergunta antes de concluir, que experimenta antes de decidir e que aceita não fazer perfeitamente, porque, claro, está aprendendo. É esse arquétipo que nos lembra que a gente não precisa ter certeza de que alguma coisa vai dar certo para começar. E que, aliás, essa ideia é uma construção bem ilusória. A donzela, então, faz surgir em nós a necessidade de sentir que existe alguma coisa a mais que merece ser descoberta a qualquer momento da nossa vida. E tá aí, hein? Existe uma diferença enorme entre viver assim, movida pelo desejo, pela curiosidade, e esperar sozinha na torre até que tudo esteja garantido, né? Especialmente se essa garantia depender aí da atitude, da vinda de um parceiro ou parceira. Porque muitas vezes, quando a gente quer começar uma coisa nova, o nosso ego, ele quer garantias de segurança que simplesmente são impossíveis. Na sua ânsia de nos preservar, de não querer enfrentar aí o desconforto de não saber, de provavelmente estar vulnerável, o ego nos faz ruminar se aquela realmente é a escolha certa. Fica mandando perguntas assim: será que vai funcionar? Será que daqui a 6 meses a gente ainda vai gostar disso? Será que a gente não vai se arrepender? Só que a Crescente e a heroína donzela não trabalham com garantias. Trabalham sim com
crescimento através da experiência. Porque é fazendo que descobrimos, testando que nos ajustamos e entrando em contato com o novo que começamos a perceber quem podemos nos tornar. Por isso, nessa fase da alunação, a pergunta é um tiquinho mais profunda do que o que eu quero construir. O sussurro provocador da donzela para nós é o que estou disposta a experimentar para descobrir. E é exatamente essa disposição da donzela que a gente vai precisar quando entrarmos na 8ª casa astrológica no signo de Escorpião. Porque algumas descobertas não acrescentam apenas uma experiência nova à nossa vida, elas transformam as pessoas que experimentaram. Olha que linda a nossa carta de Escorpião do baralho do mapa integrador do eu, que eu estou arquitetando, criando ainda. Esse aqui é o nosso protótipo, a nossa carta da 8ª casa, que representa aqueles momentos de vida em que as coisas não podem continuar sendo como eram. Este território fala de experiências que nos transformam profundamente. Fala de intimidade, sexualidade, confiança, poder, recursos compartilhados, crises, vulnerabilidade, tudo aquilo que exige de nós mais do que simples adaptação superficial. E que provavelmente deixa um ego imaturo com muito medo, né? Tremendo nas calças aí. Mas a gente está aqui toda semana desconstruindo esta Lupita em nós, essa filha do patriarcado, e nos transformando em lobas soberanas, não é mesmo? Então, não temeremos a 8ª casa, muito menos Escorpião e as suas águas profundas. Porque a gente sabe que existem experiências que não mudam apenas o cenário da nossa vida, não. Elas mudam quem a gente é dentro desse cenário. É por isso que 8ª casa e Escorpião andam simbolicamente juntinhos aí. Porque Escorpião não quer apenas conhecer alguma coisa, ele quer penetrar profundamente essa coisa. Quer entender o que existe por baixo da superfície. Quer desenvolver o que acontece quando a gente para de ficar observando a vida de longe e nos envolvemos de verdade com as coisas. E isso, claro, exige certa dose de vulnerabilidade, sim. Porque toda experiência profunda, ela contém um risco. O risco é, não vamos sair exatamente igual ao que a gente entrou. E isso é bem diferente daquele lugar confortável, por exemplo, de experimentar um hobby novo, de trocar a decoração da casa, de aprender uma receita, né? O risco é menor. Outra coisa são as grandes atitudes, como se apaixonar, começar uma relação íntima, assumir um projeto que pode sim mexer com a nossa identidade, entrar numa sociedade, mexer com dinheiro, confiar profundamente em alguém, permitir que outra pessoa veja as partes nossas que normalmente protegemos. Essas experiências nos colocam em contato com zonas que o ego não vai controlar. E aí, né, aquele pequeno cagaço. Mas é justamente nesse lugar que a donzela vai encontrar aí Escorpião. Porque esse arquétipo ele vai chegar nos dizendo, quero descobrir. E Escorpião vai responder, então esteja preparada para ser transformada por essa descoberta. Nessa semana, a questão não é tanto do que precisamos desapegar para seguir em frente, mas quem exatamente esperamos nos tornar através do que a gente está vivendo. Porque uma transformação profunda nem sempre começa quando decidimos mudar, só no aéreo aqui, só da mente. A gente está falando de um signo azul, de águas profundas, né? Então, a grande maioria de nós é meio que atropelada com experiências que ampliam tanto a nossa consciência que a gente já não consegue voltar à versão anterior. E para quem está no caminho de individuação, é inevitável pisar nesse território escorpiano. Então, seja por escolha, e não só uma escolha de, vou ficar parada aqui pensando nisso, mas uma escolha de atitude, ou seja porque a gente se depara com as grandes transformações da vida,
Aquelas que a gente espera, como os filhos crescendo, a própria perimenopausa, né? A menopausa para as mulheres. Ou aquelas que a gente não espera, como separações, lutos, às vezes como o próprio caminho de individuação, sim, que vai nos fazer passar aí por períodos mais escuros, por grandes descidas iniciáticas, né? Então a gente chega a um desses momentos em que as máscaras antigas estão partindo. E a gente já não é mais as mesmas. Que bom, né? Porque aí surgem tantas possibilidades, né? A gente pode sempre contar com a sabedoria do tarô para nos guiar por esse caminho. Porque existe hoje, e vou trazer, um arcano que é muito mal interpretado e que representa justamente esse instante em que a antiga perspectiva já não funciona mais, mas a nova ainda está se formando. Ele está aqui comigo. Vamos olhar bem aqui para o desenho do deck Waite-Smith, do arcano 12, que é quem nos acompanha no episódio de hoje. Apesar do que está escrito nesta carta, a gente está chamando ele de pendurado, não enforcado. Porque basta olharmos bem aqui, reparar bastante mesmo na imagem criada pela Pamela Colman Smith, para a gente perceber que não trata-se de um desvivido, alguém seguro pelo pescoço. Na verdade, o desenho nos traz alguém seguro por um dos pés. A gente vai olhar para esse moço e vai perceber que o seu rosto não demonstra sofrimento, que há serenidade nesta figura que está aí de pendurada. E aí a gente conclui que este ser aqui, ele não está impedido de seguir. Ele representa um momento em que seguir do mesmo jeito já não é mais possível. A Pamela ainda desenhou esse cara suspenso em uma estrutura de madeira que continua viva. Brota folhas deste tronco aqui, ó, bem no cantinho de cima da carta. Mais simbólico que isso, né? A madeira, ela guarda em si a potência do fogo criativo. Então, mesmo nesse cenário de suspensão, um céu vazio ali atrás, existe vida, energia, transformação acontecendo. Apesar desta figura masculina parecer parada por fora, podemos crer que existe muita coisa amadurecendo dentro dele. A gente também pode interpretar esta figura como uma representação do nosso ânimos em evolução. Um masculino interior, neste caso de energia, princípio, né? Não estamos falando de gênero, que já não precisa avançar o tempo inteiro, conquistando, decidindo, produzindo respostas ou tentando controlar o caminho. Isso aí parece muito coisa tirânica, né? Quem que a gente chama, neste caso, deste ânimos aí negativado? É o nosso apelidinho carinhoso para ele de desânimos. Então é o desânimos que é intrinsecamente patriarcal por causa da cultura em que ele foi produzido, né? Ele julga que esses princípios masculinos, mesmo em nós mulheres, eles estão aí para conquistar, para dividir, controlar. Só que a gente já chegou a um ponto em que estamos desenvolvendo um novo relacionamento com este ânimos e estamos aprendendo a permanecer. O desânimos, que era o ânimos negativado, ele está se tornando um ânimos positivo, que vai aí observar, vai sustentar o desconforto de não saber. E reparem aqui também nas cores das roupas que a gente tem neste deck, que diz ser o deck original de 1909, né? Vamos acreditar no rótulo, na caixa, e vamos falar aqui das cores que a gente está enxergando nesta carta. Este carinha tá de calça vermelha. E o vermelho vai nos falar de vitalidade, desejo, impulso e força vital. Um pé pendurado e o outro que está cruzado por trás ali tem uns sapatos dourados, né? Que apontam para a consciência,
revelação, valor e iluminação. Coisas todas que estariam bem aterradas em contato com o solo, no chão, se ele não tivesse se colocado aí, talvez por vontade própria, nessa posição. E essa blusa dele, neste deck, neste desenho, tá bem arroxeada, né? Tá bem roxa. Que é uma cor tradicionalmente ligada à transformação espiritual, à interiorização e à passagem entre estados de consciência. O roxo que nasce simbolicamente do encontro entre o vermelho e o azul, entre o impulso da matéria e a profundidade da consciência. E tudo isso combina muito com o pendurado, porque ele não está apenas esperando, ele está sendo transformado enquanto permanece em estado de presença. Essa transformação pode ser até mesmo espiritual. Olha aqui um halozinho que a Pamela Colman desenhou em volta da cabeça dele. Então vamos olhar para essa carta de outra forma e perceber que aqui não tem alguém derrotado. Tem alguém em processo de iluminação. Alguém que começa a compreender algo justamente porque se colocou nessa situação de ver o mundo por outro ângulo. E claro que isso tem tudo a ver com a 8ª casa astrológica. Porque existem momentos em que a transformação ela não exige resposta imediata. Quem exige isso é a cultura imediatista. O processo de transformação vai exigir, sim, que a gente permaneça tempo suficiente numa nova posição até que uma nova compreensão se forme. Se a donzela quer experimentar, escorpião quer ser transformado pela experiência, o pendurado, o arcano 12, acrescenta. Então, vamos permitir que aquilo que estamos vivendo também transforme a maneira como nós enxergamos as coisas, nós mesmos. Porque quando a gente muda realmente de perspectiva, a gente pode até voltar a colocar os pés no chão. Mas quem se levanta já não enxerga o mundo da mesma forma. Chegamos então à parte verde do nosso deck do Oráculo das Lobas. E nessa semana a gente trouxe uma carta inédita. Todos os símbolos da donzela, do ar, da crescente estão aqui com a Lupitinha, a lobinha filhote, a filhinha do patriarcado, que todas nós somos em alguns momentos da vida, mas que estamos aqui tentando ser maduras, individuadas, ser lobas, né? E essa semana, então, a gente tem a carta das boas-vindas da donzela. Aqui, ó, vocês veem, ela é um pouco diferente. Ela é lisa atrás porque ela tem um texto mais longo. E ela vai nos dizer o seguinte: eu sou a donzela, sou o frescor da primavera, a semente que germina, a energia que desperta. Trago coragem de arriscar, vontade de explorar e alegria em aprender. Quando nos encontramos, é hora de nos abrir para o novo com o coração leve e confiante. Então, olhando para o ciclo externo agora, entrando numa crescente, donzela, se a gente for fazer um paralelo com o ciclo interno, para quem menstrua, a gente vai pensar aí na fase de pré-ovulação. Logo depois da menstruação, quando a gente dá aquela animada, aquela vontade para a vida, é essa fase. E reparem como a Lupitinha chega para costurar todo o nosso episódio, toda esta segunda fase da alunação de Leão, né, que começou com a lua nova na semana passada. A gente veio falar de energia da lua crescente, quando aquilo que nasceu como intenção começa a pedir experiência, tentativa e movimento. E neste momento a gente encontra o arquétipo da donzela, a heroína, essa energia psíquica que não exige garantias para explorar aquilo que desperta curiosidade. Então, a gente entra na 8ª casa em Escorpião para descobrir que algumas experiências fazem mais do que só acrescentar histórias às nossas vidas. Elas nos transformam. Chegamos ao tarô
e aprendemos aqui com o pendurado que entre uma versão nossa e outra, existe um período em que a gente não precisa ficar correndo desarvorado atrás de respostas. A gente precisa, sim, aprender a enxergar as coisas por um novo ângulo. E aí, tivemos então a donzela retornando neste final desse episódio, nos falando em semente. Uma semente que não precisa exatamente saber qual a aparência da árvore que vai ser quando ela começar a germinar. Ela vai responder às condições que encontrar, vai romper, experimentar, crescer, e é exatamente isso que a crescente em Escorpião nos pede. Não definir imediatamente quem a gente está se tornando, sem direito de mudar de ideia, repetindo o padrão que a cultura nos ensinou aí, provavelmente durante toda a nossa primeira metade da vida. Das mais novas, provavelmente durante aí a construção, o fortalecimento do seu ego. A gente precisa sim estar disponível para viver experiências que ampliem aquilo que a gente já sabe sobre a gente mesma. Provavelmente nessa altura a gente já sabe que a gente não quer, né? Porque amadurecer não significa finalmente encontrar uma versão definitiva de quem a gente é. Não é um caminho linear. Ninguém está correndo aqui para atravessar uma linha de chegada, ó. Ciclicidade. Então a gente está construindo uma relação mais livre com a nossa própria identidade, capaz, sim, de se transformar a cada momento, sem que transformações pareçam ameaça. Porque a gente pode continuar escolhendo, pode rever escolhas já tomadas e descobrir desejos novos e até mesmo experimentar caminhos, ângulos que não estavam no plano. A mulher que estamos nos tornando não precisa ser uma nova personagem fixa. Ela pode ter uma identidade viva, em diálogo constante com aquilo que a vida ainda tem para nos mostrar, que a gente vai descobrir com a curiosidade de uma pequena loba, porque é assim, mulheres, que a gente corre com lobos. Esse foi o nosso episódio da Crescente em Escorpião. Então, se na semana passada, na nova em Leão, a gente acendeu uma intenção, fogo do desejo criativo, nessa semana a gente experimenta o que essa intenção pode se tornar. A gente vai continuar seguindo essa alunação aqui até chegarmos no próximo episódio do quadro com o eclipse lunar em peixes, né? A cheia em peixes, finalizando aí esse período entre eclipses, porque recuperar nossa ciclicidade também é reconhecer que a gente não precisa chegar pronta à próxima fase, o que a gente precisa sim é estar presente para aquilo que ela vai nos revelar. A gente se vê ainda essa semana no 11º portal da Roda das Lobas, o podcast TML, que está entrando no signo de Virgem, na sexta casa, e vai trazer aí o episódio do Cuidado Cotidiano no próximo dia 23. E até lá, a gente se vê nas redes do TML. Tem link para tudo aqui na descrição deste vídeo. E antes de ir embora, comenta, deixa aí aquele like, manda um link para você mesmo no WhatsApp, de repente manda aí para aquela amiga também que está precisando ouvir essa sabedoria lupina da semana e dar aquela força para a criadora de conteúdo que está aqui, dedicada a espalhar a palavra. Belezinha? A gente se vê por aí. Um abraço.